Gema mole, carne mal passada. A gente sabe que não pode, mas o que fazer se o cliente nos pede? Então, antes da gente falar desse assunto tão polêmico, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curte o nosso vídeo e já aproveita e comenta aqui nos comentários o que tu achou do vídeo. Sempre tem aquele cliente que quer uma gema molinha na minuta ou então quer a carne mal passada e aí a gente fica sem saber muito bem o que fazer, porque nós sabemos que não pode, mas ao mesmo tempo o cliente quer, né? E ele quer consumir aquele produto com a gema mole e com a carne mal passada. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante que a empresa tenha ciência que é responsabilidade dela se comprometer com isso. O que isso quer dizer? Que é uma escolha da empresa oferecer um produto aí com essa geminha mole, ou uma carne mal passada, um frango mal passado. É responsabilidade da empresa. Ou seja, tem muitos clientes nossos que optam por não fazer isso, para não correr nenhum risco, porque a gente vai explicar tudinho agora. Mas que tipo de risco? Tu deve estar pensando, né? Que tipo de risco tem em comer uma gema molinha é tão boa? Sim, existe um risco ali que é muito preocupante para a saúde, pode ocasionar uma série de doenças. Isso tudo porque pode acontecer uma contaminação biológica, que são aqueles micro-organismos. Para ti que não assistiu ainda o nosso vídeo sobre contaminação, o que é e quais os perigos podem acontecer, entra no nosso canal e não perde esse vídeo que tem várias dicas. Então eu tenho certeza que tu já deve ter ouvido falar na salmonela. O que é isso? Salmonela é uma bactéria que comumente é encontrada em ovo, carne de frango. Misturas à base de ovos, sim, sabe aqueles mousses, aqueles cremes que a gente utiliza em torta? Também pode ter algum tipo de contaminação aí por salmonela. E o que é salmonela? Salmonela é uma bactéria que ela vai passar diretamente da galinha para o ovo, então não necessariamente ela vai estar na casca. Muita gente acha que é só lavar o ovo e tá tudo certo. Não, a salmonela pode estar lá na gema, lá no meiozinho do ovo. E aí, então, se a gente oferece esse ovo com a gema mole, o risco daquela salmonela estar ali é muito grande. Por isso que a gente tem que ter toda essa preocupação e esse cuidado. Mas, gurias, o que eu vou fazer se o cliente chega aqui e pede? A gente até fica com vergonha, muitas vezes, de dizer que não. Porque como é que eu vou dizer pro cliente, pode ter salmonela? Né? Eu não vou dizer que o meu produto pode ter salmonela. Então, de que forma a gente pode lidar com isso? A gente já falou isso para muitas equipes de muitos clientes. Em uma delas a gente até brincou, vamos fazer um formulário para a pessoa assinar ali, se comprometendo que eu abro mão de ter a minha gema durinha ali e tenho ciência dos meus riscos. Mas a gente sabe que na prática isso não vai acontecer, né? E aqui a gente está falando do ovo, mas tem diversos exemplos que a gente poderia comentar com vocês. Que daqui um pouco, sabe aquele franguinho que a gente mal dá uma selada ali na chapa e o cliente adora? Ou aquele bifezinho que a gente brinca que o boi tá vivo ainda? A gente também tem um risco muito grande nesses alimentos, não é só no ovo em função da salmonela. Nesses outros alimentos a gente tem outras possibilidades aí de micro-organismos, outras bactérias que podem gerar alguma intoxicação, alguma contaminação aí para os nossos clientes. Bom, então de que forma a gente vai se prevenir para que esse risco fique o menor possível? Por que o risco menor possível? Porque de qualquer forma a legislação nos proíbe. Todo ovo ele tem que ser servido com a gema durinha, ou seja, tem que atingir no mínimo 60 graus para garantir que a gente não vai ter a salmonela ali. E não é só com ovo, com as carnes também a gente tem que ter esse cuidado. Pelo menos a 70 graus no interior da carne para garantir que a gente não vai ter nenhum tipo de contaminação, nenhum tipo de problema. Então, já tá na legislação. A gente fala isso porque as pessoas acham, as gurias vão falar isso e eu posso servir à vontade. Não é bem assim, a gente tem alguns controles bem importantes. Mas aí tem aquela pessoa que sempre vai nos dizer, mas a carne vai ficar muito seca, vai ficar uma carne muito ruim, porque vai assar totalmente, eu quero a carne suculenta, que fique um pouquinho crua lá no meio. Bom, aí a gente não pode fazer, mas vamos dar algumas dicas para vocês para prevenir e diminuir esse risco aí de contaminação. A primeira dica, então, para a gente reduzir esses riscos é o controle das matérias-primas, fornecedores com procedência. O que é isso? Não é aquele ovinho que a gente não sabe de onde que vem, aquela carne que foi entregue aqui no nosso restaurante sem embalagem, sem rótulo, sem procedência. A gente precisa garantir a procedência, porque garantindo a procedência a gente sabe que está vindo de um local seguro, que tem todos os controles e o risco, consequentemente, vai ser menor. Isso aí. Também uma coisa que a gente pode fazer para garantir mais ainda é solicitar laudos para os nossos fornecedores. Então, por exemplo, para o fornecedor de ovo, solicitem um laudo que eles tenham controle de salmonela.
Porque o único controle que a gente pode ter é diretamente lá no desenvolvimento das galinhas, no desenvolvimento dos ovos. Então, se lá ele consegue manter a higiene adequada e garante através de laudos que não existe o risco de ter salmonela, vocês já ficam um pouco mais seguros. No caso das carnes, jamais comprar carne sem procedência, sem o registro no Ministério da Agricultura, que é aquele registro do CIF, CISPOA, o SIM, que são os municipais, federais, estaduais. Isso porque todas as carnes que têm esse registro é porque elas passam por inspeção do órgão fiscal, para minimizar qualquer problema que venha ocorrer naquela carne. Então isso é um controle que a gente tem que é básico, a gente sempre fala, é básico a gente ter esse controle e comprar de fornecedores com procedência. E aí tem um detalhe muito importante. Às vezes a gente tem clientes que compram de açougues. E esse açougue compra uma carne de procedência, só que ele faz todo o fracionamento e vende em pedaços menores, em porções menores. O problema é, veio com procedência, mas no momento dessa manipulação, será que não houve o risco de ter uma nova bactéria contaminando esses alimentos através dos funcionários, através das bancadas, de equipamentos sujos? Então controlem muito bem o local de onde vocês compram. A procedência é importante, mas a forma como eles manipulam também. É importante a gente ter o cuidado que os açougues, eles não nos dão o rótulo com o número de registro e com a procedência daquela carne. Então, o ideal, o mais indicado e o mais seguro é a empresa adquirir essa carne direto do fornecedor, direto do frigorífico e não do açougue, porque a gente vai estar eliminando essa etapa de manipulação e evitando cada vez mais o risco aí de contaminação dessa carne. Bom, uma outra dica é que a gente consiga manter os controles higiênicos sempre em dia. A limpeza básica, por quê? Não vai adiantar muita coisa se a gente comprar carne com procedência de um fornecedor direto e chegar e colocar ela em cima de uma bancada ou utilizar uma faca para cortar que esteja suja, esteja contaminada, porque aí todo aquele cuidado com a procedência já acabou ali. A gente mesmo contaminou o alimento através de um utensílio ou de uma mão ou de uma bancada que já está contaminada no nosso ambiente. E a terceira dica, bem importante, é temperatura. Não adianta nada eu comprar uma carne com procedência e eu deixar essa carne em cima da bancada sob temperatura ambiente por horas e horas e horas. Eu preciso manter essa carne refrigerada para minimizar e reduzir a multiplicação dos micro-organismos. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente vê, né? O pessoal de manhã cedo já separa aquela carne para usar só lá no meio-dia. Deixa em cima do fogão, em cima da bancada. E isso não pode, é um risco muito grande. E aliás, se tu compra carne congelada, assiste o nosso vídeo que tem aqui no canal sobre como fazer o descongelamento de forma adequada, que também vai te ajudar a minimizar esse risco. E isso vale para qualquer mistura com ovo cru. Seja um doce, seja uma torta. O merengue que vai cobrindo ali um doce. Tudo isso tem que ser feito com o ovo cozido, jamais cru, porque senão o risco é muito alto. Lembrando que é proibido servir o ovo com a gema mole e a carne mal passada. Mas a gente está dando essas dicas porque a gente sabe que na prática isso acontece e a gente quis ajudar vocês a minimizar esses riscos. Então coloca aqui nos comentários do nosso vídeo se tu gostou, se tu já tem essas práticas no teu dia a dia.